Olá, meu nome é Felipe e hoje a gente vai falar sobre as novidades do WordPress 6.2 para desenvolvedores. Eu já gravei um vídeo falando sobre as novidades para editores, usuários. Neste vídeo em particular, a gente vai focar nas novidades para desenvolvedores. Só recapitulando, né? Nessa versão a gente tem aí quase 300 tickets que foram resolvidos. Dentro desses tickets, o que é que a gente tem? 166 correções de bug, 110 novos recursos, 28 tickets relacionados à performance, 15 tarefas relacionadas à acessibilidade e 18 tarefas relacionadas à modernização do código do WordPress. Então, eu vou meio mesclar essas novidades aí, então vai ter coisa relacionada a React, ao editor de blocos e a PHP e a performance. Então, primeiramente, né, a principal novidade não é referente ao código e sim ao blog do WordPress focado para desenvolvedores. Então agora, dentro do core do WordPress, tem um blog totalmente dedicado a desenvolvimento. E o link é o developer.wordpress.org/news. Então agora sim, performance. A primeira melhoria que eu listei, né, são várias aí, foi referente à performance. Mas tem um ponto bem em particular, performance referente a temas de blocos. Teve aí um ganho muito grande. Isso tudo vem do trabalho do time que é especialmente dedicado à performance dentro do código WordPress. O tempo de resposta ao primeiro byte, né, que é o TTFB, teve uma melhoria aí de 20% e o carregamento do LCP em 14%. Páginas que contêm Hero Image, esta melhoria foi de 19%. Só relembrando, isso referente a temas de blocos. Uma dica aí de post que eu deixo, né, é o blog post do Felix, que ele reconstruiu o seu site, que estava utilizando o tema antigo, né, a estrutura de tema anterior, e ele migrou para o tema de blocos. Mas durante essa migração, a parte visual é praticamente a mesma, mas ele fez algumas melhorias relacionadas à performance durante essa migração. Então vale a pena a leitura também para entender, né, como funciona esse processo da migração de temas tradicionais para temas de blocos. Um dos itens que foram aí, né, incluídos dentro do core do WordPress é a versão do React 18. Você vai dizer, Felipe, o WordPress utiliza React? Sim, dentro da engine, do Gutenberg, do editor de site, tudo roda em React. Nas versões anteriores do WordPress, estava se utilizando a versão 17, nessa versão 6.2 agora está trabalhando com React 18. Então, se você tem algum plugin que faz uso de React e usa o React do WordPress, você deve ficar atento à seguinte questão, porque antes, né, quando você fazia aí a inicialização da sua aplicação para um plugin dentro do WordPress, você tinha aqui a seguinte importação. Você chamava o render dentro do pacote WordPress/element e daí você fazia a inicialização do seu app. Agora, com a versão 18, você precisa utilizar o create root. Não quer dizer que esse código vai quebrar, mas ele vai passar a disparar alertas. Já referente a PHP, uma nova API foi introduzida, que é a WP_HTML _tag _processor. É um processador de HTML, em outras palavras. Tinha outra lib do PHP, que é a DOM Document, mas nem todos os servidores tinham esse recurso. Então, ele trazia uma série de problemas. Outra alternativa, desenvolvedores de plugins e temas utilizavam expressões regulares para identificar e substituir propriedades dentro de elementos HTML. Mas agora a gente tem uma API totalmente dedicada a fazer as alterações de atributos em elementos HTML. E o seu funcionamento a gente vai ver agora. Então, para fazer uso dessa nova API, você precisa passar o código HTML dentro do seu código PHP, então isso tudo está dentro de um código PHP. Daí você vai inicializar este elemento, né? Então aqui vai dizer que este item aqui, essa tag, vai receber um novo WP_HTML_tag processor. Vou passar o HTML como parâmetro, que é o HTML anterior. Daí então eu vou procurar a próxima tag, porque aqui o que vai acontecer nessa P agora vai conter uma tag. Para eu acessar essa tag, uma vez que eu tenho essa função, quer dizer que eu encontrei o meu elemento. Daí então eu posso manipular este elemento HTML. No caso, é uma tag IMG, o que eu posso fazer? Eu posso incluir um atributo alt nessa imagem.
Depois eu posso fazer o output desse HTML atualizado, né? Fazer o get updated HTML. Daí então a gente vai ter a tag img com o atributo alt sendo incluído. Só lembrando, esse é um caso bem específico, você faz manipulação de HTML. Essa API nova foi introduzida na versão 6.2 e a ideia é que novos recursos sejam incluídos nessa API. Outro ponto interessante é que, como eu falei no vídeo anterior de novidades para usuários e editores, muitos dos recursos que, por exemplo, CSS personalizado, quando eles têm a sua inclusão feita, também, né, para os desenvolvedores, a gente tem a possibilidade de utilizar APIs que vão fazer aí o tratamento desses recursos. Então, da mesma forma que a gente teve a inclusão para os usuários, dentro do meu tema, né? Então, meu tema de blocos, eu posso fazer configuração para habilitar ou desabilitar este recurso. O ideal, né, é que esse recurso seja usado com moderação, né? O que é que vai acontecer, né? Seu código CSS vai ficar espalhado por toda a sua aplicação. O ideal é que esse código CSS seja controlado pelo tema e gerenciado em um local único, né? Daí você vai, né, ter uma fácil manutenção desse código, diferente se você tivesse código espalhado em diversos lugares dentro da sua aplicação. Mas se você quiser habilitar esse recurso, você pode ir dentro do fins do JSON, dentro do bloco styles, né? Então eu posso definir styles por blocos, selecionar o bloco que eu quero fazer a inclusão daquele CSS personalizado e fazer a inclusão do CSS personalizado via themes.json. Outro item também que apareceu na versão 6.2, que é um recurso de controle de altura mínima. Agora você pode definir a altura do seu elemento, mas também você pode definir a altura mínima, né? Vamos dizer que seu bloco não tenha conteúdo suficiente. Então, se eu quiser também, né, definir a altura mínima do container do meu post, né, que o meu footer sempre fique ali ao final da minha tela. Mas nesse caso aqui, para a gente habilitar o recurso dentro do themes.json, novamente, eu vou dentro de settings, dimensões, e dentro de dimensões eu habilito através da flag, né, min height, eu passo o valor true, daí então meu tema passa a ter suporte à altura mínima. Então, momentos específicos onde eu possa incluir a altura mínima do meu bloco ou do meu tema, ela vai aparecer geralmente dentro do painel de dimensões. E se eu quiser fazer a alteração por bloco, eu posso também selecionar o bloco que eu quero incluir a altura mínima. Então, nesse caso aqui, dentro de styles, blocos, eu posso selecionar o bloco que eu quero trabalhar. Então, nesse caso aqui, o core post content. Neste caso, eu estou atribuindo a dimensão mínima para o conteúdo do meu post. Então, nesse caso aqui, o min height vai ser o 70VH, por exemplo. Então, isso será, né, 70% do viewport do meu usuário. Então, agora voltando para a parte de PHP, outra função que foi incluída do lado do PHP foi a função moveDir. O que acontecia desde a versão 2.5 do WordPress, a gente tinha um recurso, né, que você conseguia copiar pastas. E muitas vezes o que acontecia quando você queria mover uma pasta de um lugar para outro, você tinha que sair copiando pasta e apagando pasta até você chegar ao local que você queria mover aquela pasta. Mas agora o que aconteceu? Antes a gente só tinha a copydir, agora a gente tem a copydir e a movedir, e com a movedir a gente consegue aí mover pasta de um lugar para outro. Sua funcionalidade é da seguinte forma: eu vou pegar aqui, vou receber um resultado, nesse caso, esse resultado vai dizer se foi concluído ou não. Eu posso definir na movedir qual o diretório que eu quero mover, para onde eu quero mover, e esse overwrite é se eu quero sobrescrever ou não. Se já existe alguma pasta lá, eu vou sobrescrever o conteúdo daquela pasta, ou simplesmente eu vou pegar aquele conteúdo, mover, sem fazer, né, a sobrescrita das informações que tiver naquela pasta, se ela já existir. Então daí, se eu quiser pegar algum tipo de erro referente a essa operação, a gente pode utilizar o isWp-error e verificar se o resultado apresenta algum erro. Ok? Então, outro item, né, aí já é da fase não de novos recursos, mas de recursos que foram descontinuados. A getPageByTitle é uma função que já é bem antiga. Ela tinha alguns problemas de funcionamento e inconsistência. O que acontecia era, ela era sempre executada antes que os plugins faziam suas funções. Então, o que poderia acontecer era, se você tem algum plugin que fazia alteração no título ou fazia alteração da sua informação, essa função era executada antes desses plugins serem executados e isso apresentava algumas inconsistências junto ao resultado final.
Agora, na versão 6.2, é recomendado que você utilize ou a WP Query ou a GetPosts. E a solução qual é agora? Se você utilizava essa função getPageByTitle em algum lugar no seu código, o que você precisa fazer é ou substituir pela WP Query ou pela GetPosts. E para trabalhar com a GetPosts, que elas são basicamente as mesmas, a GetPosts é um wrapper da WP Query, eu posso fazer, por exemplo, aqui um exemplo com GetPosts, eu posso passar o tipo de post que eu quero pesquisar, né, filtrar nessa consulta, qual o título que eu quero pesquisar, então posso incluir status e o número de post. Nesse caso aqui eu espero só receber um resultado. Além disso, a gente pode incluir mais propriedades aqui, mas eu deixei aqui, né, uma versão simplificada. Então, se meu resultado não for vazio, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esta variável PageGotByTitle e atribuir o primeiro item do meu índice. Assim, eu tenho, né, a minha consulta da mesma forma como a gente tinha antes com o GetPageByTitles. Então, esse foi um resumão. Né? Tem muito mais novidade dentro dessa versão 6.2. Isso só foi um filtro aí dos itens que eu achei mais interessantes. Eu vou deixar o link na descrição do post com todos os itens que estão presentes nessa versão 6.2. É um post da Milana, ela sempre cuida dessa parte de documentação e ela fez esse post com resumão de todos os itens. Então, se você quiser dar uma olhada na lista completa, acessa lá a descrição. E se você ainda não segue o canal, por favor, assine o canal. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!